Bom, esperando começar a gravar. Todos bem? Estão me seguindo? Eu já estou conversando aqui com o Marcos e vocês estão fazendo poucas perguntas. Alô? Alunos? Oh, ok. O Jorge aqui, tá. O Jorge até tinha feito uma pergunta bem legal. Então tá gravando, a gente vai falar agora de uma maneira de buscar as causas do problema, né? É uma maneira, é uma dinâmica, certo? Você vai ter um diagrama no final, que você até pode mudar, você até pode jogar fora, né? Mas o importante é você encontrar aquela informação. Então, ela é uma dinâmica de encontrar informações e de relatar de alguma maneira, né? Essas informações, se você quiser usar para isso, tá? Então, a gente vai fazer, são 26 slides, né? E não vai dar tempo de fazer a atividade, mas eu vou deixar ali a atividade guardadinha, em algum momento a gente pode fazer. Tá? Então a gente vai explicar, né? Vai mostrar a organização, como cria e revisar como sempre. Então, introdução. Né? Então, isso aí é um diagrama espinha de peixe, né? O Fishbone Diagram, ou Ishikawa, e vários outros nomes que ele tem, né? O diagrama de causa raiz, tá? E ele sempre busca a resposta, né, para um problema identificado. Então, o problema identificado aqui é que tem longas filas na porta, certo? E a gente vai aqui, vocês já estão vendo, né, motivos para você ter longas filas na porta e motivos para os motivos e coisas assim. Tá? Então, o diagrama de espinha de peixe ele indica as causas do problema, né? As causas para as causas e assim por diante. Né? E ele parte da premissa que normalmente o que você tem como problema é um sintoma. Né? E as verdadeiras causas estão escondidas em uma camada de problemas. Vocês também, muitas vezes, a gente costuma dizer, né, que nunca tem uma causa só para um problema, né? Principalmente para um acidente. Né? Um acidente ele nunca é causado por uma causa só. Ele é um somatório de causas que muitas vezes vão desde lá do design do produto, né, até lá os humanos usando aquele produto ou o fato. A gente tem uma pesquisa interessante, né, tem uma coisa que chama, acho que tem uma sigla, né, é Human Shaping Factors, acho que é isso. Tá? E que foi levantado, né, como aconteciam acidentes ou só não conformidades ou falha em testes, né, na indústria nuclear. Aí é assim, se o cara brigou com a mulher em casa, ele tem mais chance de ter um erro na avaliação de uma medida, né, porque ele está com a cabeça em outro assunto, né, vai lá medir lá o negócio de segurança, erra, vai rodar para a direita, roda para a esquerda, e a usina nuclear tem pelo menos um incidente, ou um quase acidente, ou um quase incidente, coisas assim. Né? Então a origem provavelmente foi criada em 1943 e ao mesmo tempo que são coisas antigas que são bastante usadas até hoje, né, provam que elas devem ser levadas a sério. Por que eu faço esse comentário? Porque muitas vezes, como é uma dinâmica, como tem um peixe, é um peixe, né, as pessoas não levam a sério, né, e deviam levar. Né? Essa é a questão. Então tem aí os vários nomes deles, né? Fishikawa, Ishikawa, diagrama, né? Herringbone diagrams, né? Depende do autor aí. Mas mapeiam lá ao Ishikawa em 1943. Né? E Tem o ele é uma 6M das. também. Como? Perdão, professor. Tem o 6M também, o Ah, outro nome. como nome, né? Já vou mostrar o 6M aqui, mas e aí ele é uma das 7 ferramentas do TQM, né, da qualidade, né? Tem o fluxograma, carta de controle, diagrama de causa e efeito, tá aqui, né? Ah, tá até aqui com o nomezinho 6M, ó, né? É chamado, tá? Aqui está o Pareto, ó. A gente vai falar também. Tá? Então o diagrama em espinha de peixe aqui para o meu restaurante, né? Podia ser desenhado assim, né? De maneira lúdica, né? Se você quer mostrar algo,
Aqui, né, usar o peixinho para algo que você quer mostrar pode ser útil, né? Mas para levantar, você vai perder muito tempo desenhando esse peixe, gerenciando o desenho. Então a gente busca maneiras mais simples, né? Aqui é usando uma ferramenta de mind mapping, tá? Que inclusive permite focar, né? Do tipo, olha, se eu estou destrinchando esse lado aqui, eu posso fechar esse lado aqui para não atrapalhar a maneira de pensar, né? E aqui eu tenho, o que que é isso na prática? É um diagrama de espinha de peixe. Tá? Inclusive essa ferramenta permite você criar links assim, né? Que também podem ser interessantes, tá? E você pode ir resumindo na hora de apresentar depois. Então as ferramentas permitem vários desenhos, né? E, basicamente, o princípio é que um problema é gerado por várias causas. Tá? Essas causas também são problemas, né? E são geradas por outras causas, e assim por diante. Tá? E aí a gente precisa saber como investigar isso. Né? Tá, o Marcos até vai me ajudar daqui a pouquinho, quando eu vou fazer uma pergunta para ele. Né? Então, a primeira coisa é já ver como organizar. Tá? Então, dependendo de onde você qual é a sua fonte, né, você vai encontrar, por exemplo, para indústrias, organizar em pessoal, métodos, materiais e máquinas, né, para serviços de administração, pessoal, equipamento, procedimentos e políticas, né, no TQM, ambiente, gestão, pessoas, materiais, equipamento e processo, né, e no 6M ali, né, métodos, máquinas, materiais, mão de obra, meio ambiente e medidas. Né? E aí tem gente que dá boa em gestão ou meios financeiros, né? Então lá são várias maneiras de organizar a causa. Né? E a construção, ela sempre sai, né, do nosso problema que está sendo investigado, né? E você coloca ali as suas causas principais genéricas para você investigar, certo? E depois você vai. Opa, aqui tem um erro, né? Preenchendo. Tá? Então você tem que começar ali, por exemplo, você começaria com esse diagrama aqui num quadro grande, né? Ou projetado, ou desenhado mesmo com a caneta num quadro branco, né? Para você poder realmente chamar a atenção das pessoas do que você vai fazer. Né? E aí, como criar? Bom, primeiro, tem que haver uma concordância, né, que é isso aqui que a gente está buscando, certo? Nosso caso, nosso problema para tratar é realmente a longa fila na porta? As pessoas têm que concordar que esse é o problema. Tá? E aí você vai discutir esse problema com termos sucintos, né? E cada vez que você tiver um nó, você vai pensar nas causas desse nó. E aqui entra em relação, né, outra questão que é um método chama 5 porquês, que ele pode ser usado para um problema só, mas também pode ser usado aqui. Quer dizer, sempre que você acha mais uma causa, você pergunta de novo, mas por quê? Tá? E aí então você vai criando esse diagrama, né? E aí você vai, depois, no final, você pode reorganizar ele de alguma forma para explicar melhor o que você encontrou, certo? E investigar, considerar lá que as causas que você encontrou como raiz merecem mais investigação. Tá? Então aqui tem um exemplo, né? Você tirou uma nota baixa, né? Aí você se pergunta por quê? Ah, porque a prova estava difícil, né? Ah, por quê? Porque eu não estudei, né? Por quê? Porque eu não tive tempo. Por quê? Porque eu não me organizei. E aí você pode depois falar, mas por que você tirou uma nota? Tem outro motivo para você tirar uma nota baixa? Ah, porque eu não fiz o AD nesse grupo aí que eu já dei essa aula. Tem a P, que é uma prova, e tem a D, que é ponto extra, vamos dizer assim. Né? Ah, você não fez a D por quê? Porque eu não tive tempo e porque não me organizei. Isso apareceria originalmente no espinho de peixe, né? Eles apareceria, esse não tive tempo apareceria duas vezes. E aqui na reorganização eu faço aparecer de uma vez só. Tá? Então, o passo a passo é concordar com o problema, fazer um brainstorming, geralmente, para cada categoria de causa ali, você vai identificar, bom, qual é a causa que a gente pode ver desse tipo, que seriam as causas de primeiro nível, né? E depois perguntar por que as coisas acontecem. Né? A minha impressão, assim, minha maneira de trabalhar, né,
é que no primeiro nível você tenta buscar a maior quantidade de causas possíveis em paralelo, certo? Nunca negando que a pessoa deu uma causa para uma causa, mas depois você vai lá nas causas que você encontrou, que estão com um ou dois níveis, e começa a fazer a pergunta: por que que acontece isso? Mas por que acontece isso? O Marcos pode dar uma sugestão aí de ou falar outra maneira de trabalhar. Eu achei muito legal a ideia de usar um mind map para fazer o Ishikawa. Nunca tinha pensado nisso, visto isso. O Ishikawa, é, às vezes, é um tanto quanto restritivo, não é bem a palavra que eu tô procurando, mas ele tenta, principalmente quando você tenta pensar nos 6 M's, às vezes você tem uma ideia e não sabe em qual M colocar, você força um pouco a barra para Isso. entrar em algum lugar ali. Então, fazendo como um mind map, é, como o senhor mesmo falou, pode criar relações entre as causas, entre causas de diferentes categorias. E eu acho que Deixa isso eu, fica bem legal. Eu adoro mind maps, deixa então, eu, deixa eu tentar. Como você gostou, aquelas coisas que faz a aula atrasar, mas eu vou mostrar. Vou mostrar aqui uma ferramenta gratuita de mind map, está até indicada no Moodle. Tá? Eu uso bastante. Essa ferramenta, como é grátis, é um pouco limitada, tem ferramentas bem mais poderosas, mas eu não quero pegar o pirata, né? Então você tem lá um problema, né? Vamos botar aqui, né? Os alunos não fazem pergunta. Aí eu posso botar aqui, né? O que que eu quero aqui de problema? Por que que eu não faço pergunta? Ah, eles estão dormindo. Né? Posso botar aqui, eles não querem interromper a aula. Eles são envergonhados. Tímidos, vou botar tímidos. A aula é tão complicada que não há dúvidas. A aula é ótima. E eles entenderam tudo. não é possível. Se eu já tinha feito esse exemplo antes, Não, 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 estou pensando aqui rapidamente, né? E aí a gente pode um ver o gênio do seguinte, mind map. o computador deles não tem microfone. A gente pode ir seguindo aqui, né? Por que que eles estão dormindo? Né? A aula é chata. Eles dormiram tarde. Eles não tomaram café após acordar. A gente não quer reparar, por quê? O professor fala demais. Vou botar aqui o tutor, vai botar seu nome. O tutor pergunta as dúvidas dele. E aí você pode ir seguindo, né? Opa, né? Ah, e o professor fala demais, né? Pode influenciar, né? Esse aqui eu não sei se pode fazer a linhazinha, né? Em algumas ferramentas pode juntar esse aqui com esse aqui. Não sei se eu consigo aqui. Ok. Então, só para mostrar a ferramenta do Mind Map, como ela é rápida, né? Então, essa vantagem também, elas são muito rápidas. Algumas são bem mais bonitas, né? Essa aqui formata também. Vou botar aqui. Não sei, essa aqui, eu já até me esqueci, faz tempo que eu não. Apesar de eu usar bastante quando tem coisas a fazer, né? Mas você pode, por exemplo, aqui, ó, a aula é tão complicada que não, a aula é ótima. Isso aqui é positivo. Né? Isso aqui eu não posso gerenciar. Eles não querem interromper a aula. Posso perguntar, você tem uma ideia sobre isso aqui e tal, coisas assim. Pode mudar a cor, pode fazer várias coisas aqui. Aqui é a cor do teste. Ele nem mudou a cor. Bem legal a Bom, ferramenta, bem simples, bem prática. é bem simples, prática e tal. Mas realmente tem ferramentas de mind map que você faz mais coisas. Eu acho que ela consegue ligar uma coisa na outra por fora, tá? Eu só não sei fazer agora. Aquelas coisas que você para de usar e não sabe fazer.
Eu usava umas online também que são bem As legais, online também gratuito. são legais, isso. E lembrar isso aqui, né? Se você tem uma grande categoria que está vazia, né? Aí talvez você não esteja prestando atenção nela, né? Você fala, ó, não botei nada em pessoas. Então vou investigar lá as pessoas. Tá? Resumo então, né? Normalmente os problemas mais observáveis são os sintomas, né? Então perguntar por que ajuda, e esse diagrama ajuda a fazer um mapa ali de todos os problemas. Tá? Ok. Então vamos. Espero que dê tempo de fazer o nosso próximo diagrama. Então, rapidamente eu vou